Correção com gabarito da primeira avaliação trimestral de Minas Gerais, 2021, Ciências Humanas. Questões 1 a 26, segundo ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da primeira avaliação trimestral, segundo ano, Ciências Humanas, questões 1 a 26. Número 1. Essa imagem destaca um complexo arquitetônico do século XIX, que retrata a memória. Então, nós temos uma imagem com a Quinta da Boa Vista, residência da família imperial no Rio de Janeiro. Então, essa residência, ela possui inclusive um jardim muito aprimorado, muito bonito, que vocês podem verificar no início da imagem. E é um palácio, uma residência maravilhosa. Então, ela demonstra aí o grande luxo que vivia a família imperial aqui no Brasil. Então, considerando as alternativas, nós vamos marcar na letra D, do modo de vida da antiga nobreza brasileira. Ok? Até mesmo porque é da família imperial. Na opção letra A, disputa política entre liberais e conservadores, tentativa do exército de conter o país, interação social entre a elite e a população, poder político concedido à igreja. Então, está totalmente fora do contexto todas as outras alternativas, tá? Então, é a letra D. 2. De acordo com depoimentos de europeus que visitaram o Brasil no período em que Dom João VI governava o país, havia várias oportunidades em que ricos e pobres se misturavam no Rio de Janeiro, dentre os quais poderiam ser citados missas, procissões, concertos musicais e o ritual do beija-mão. Esse texto destaca uma relação entre a monarquia e os súditos que era baseada, letra B, na submissão à coroa, porque apesar deles encontrarem nesses eventos, eles ficavam separados da população em geral e quando havia um encontro era numa situação de cortejo. Um exemplo disso era o ritual do beija-mão, que o rei Dom João ficava lá com a mãozinha e os súditos passavam dando um beijinho na mão dele. Então, que era o ritual do beija-mão. Então, isso é uma forma de submissão muito grande. Letra B de bola. 3. Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no Brasil. Esse texto descreve uma situação existente no contexto socioespacial urbano brasileiro, que é a desigualdade na prestação de serviços públicos. Então, o texto vai retratar justamente que metade da população do país ainda está sem esgoto sanitário. E nós sabemos que as regiões nobres e as regiões centrais recebem esse tipo de serviço público. Porém, as periferias e áreas menos nobres não recebem o esgoto, não recebem a rede de esgoto. Então, letra B de bola. Pessoal, se essas correções aqui do Geografidades têm ajudado vocês, então ajude esse canal. Estamos rumo aí aos 100 mil inscritos. Então já aperte aí o botãozinho de inscreva-se e dê o like no vídeo. Estou de olho em vocês, hein? 4. Com base nesse texto, conclui-se que o avanço da produção agropecuária tem como consequências. Então, nós temos, na verdade, um mapa que vai demonstrar o avanço da pecuária e da agricultura nas lavouras e nos continentes. Então, nós temos aí um aumento principalmente das pastagens, que é para o gado, e das lavouras, que é da agricultura. Então, esse avanço tem como consequência a letra C, a retirada da cobertura vegetativa. Porque aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a fronteira agrícola, que é a área de aumento, de expansão dessa fronteira, que agora chega na região amazônica. Então, eles estão cada vez mais devastando a cobertura natural, a nativa, para poder fazer pastagens e lavouras. E é isso que mostra aqui no mapa. Então, letra C. Argumento dedutivo. Sempre que chove, fico resfriado. Hoje choveu, logo ficarei resfriado. No argumento dedutivo, a conclusão se segue necessariamente das premissas.
Essa imagem retrata o processo de construção do argumento lógico dedutivo, que é marcado pela ideia da letra E, uma comparação com acontecimentos históricos do passado. Porque o que é que o bonequinho vai lembrar? O que, que já aconteceu com ele? Toda vez que choveu, ele ficou resfriado. Então, se choveu hoje, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ficar resfriado. Então, a letra E. 6. Além da matemática, outra ciência que se desenvolveu entre os gregos foi a mecânica, cujas bases foram dadas por Arquimedes no século III a.C. O nome Arquimedes, um pouco envolto em lendas, faz lembrar acontecimentos interessantes. Em Siracusa, sua cidade natal, encontrava-se assediada pelos romanos. Para ajudar a defendê-las, Arquimedes construiu engenhos mecânicos, que são as catapultas, que lançavam pedras surpreendendo os exércitos inimigos, e incendiou navios que sitiavam a cidade por meio de sistemas de lentes de grande alcance. De acordo com esse texto, conclui-se que Arquimedes distinguia noções de letra C, natureza e técnica, porque ele utilizava os elementos naturais para utilizar-se deles para fazer técnicas, como a catapulta, por exemplo. É uma técnica de projetar as pedras para atingir os inimigos. Letra C. Abertura dos portos. A abertura dos portos em 1808 foi um tratado econômico assinado entre Portugal e Inglaterra no contexto das guerras napoleônicas, para a possibilidade das colônias portuguesas na América estabelecerem relações comerciais com outras nações europeias. Esse tratado pôs fim à exclusividade portuguesa de ser a única nação europeia a manter relações comerciais com os estados do Brasil e Maranhão. Para quem não sabe, Estados do Brasil e Maranhão é um nome antigo do Brasil. Com base nesse texto, a abertura de portos possibilitou às colônias uma letra A, independência nas negociações econômicas, porque o país não era obrigado a fazer comercialização apenas com Portugal. Ele podia negociar com outros países. 8. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. No início do século XIX, apareceu como um desses momentos tormentosos, em que acelera-se significadamente no tempo histórico. O movimento revolucionário promove a demolição progressiva do antigo regime e a construção de novas instituições do Estado na época contemporânea. Esse texto remete à crise do antigo sistema colonial brasileiro, em seu contexto de letra E, predomínio da nobreza em prejuízo da burguesia. Então, nessa época, nós tínhamos os reis governando no país e, a partir de 1808, com a chegada aqui da coroa portuguesa, a burguesia vai começar a aumentar o seu poder depois de um certo tempo. Certo? 9. Passado e presente na zona rural. Na zona rural, antigamente a casa era de mobília e sem brilho. Na sala da frente tinha milho, batata e feijão constantemente. O casal se sentava no batente para olhar as galinhas no terreiro. Um pilão, um moinho e um candeeiro. Um banco de angico na latada. Um machado, uma foice e uma enxada. Essa era a mobília do roceiro. Agora tem água e energia, tem som, tem TV e geladeira. A mobília é coisa de primeira. Nesse texto, o autor enfatiza, letra A inserção de características urbanas no campo. Então, tudo aquilo que antes era exclusivo das cidades, hoje chegou no campo. Tanto que hoje nós temos uma mudança aí na paisagem rural e também nos empreendimentos rurais. E temos até mesmo hotéis, fazenda, restaurantes localizados nessa área. 10. Com base na imagem, qual é o principal impacto ambiental causado pela pecuária? Então, é muito semelhante à outra questão que nós já vimos, que é o desmatamento, pois quanto mais aumenta a expansão da pecuária, observando aqui o mapa de 96 e de 2006, aumentou a pecuária sobre a Amazônia. Então, aumentou
Desmatamento. Letra B. Cultura grega. Os gregos foram povos que contribuíram grandemente para o desenvolvimento da cultura e da ciência. A filosofia foi um grande legado do pensamento grego. Os primeiros filósofos buscavam entender os fenômenos da natureza por meio de explicações racionais e organizadas, fugindo das justificativas mitológicas. De acordo com esse texto, os primeiros filósofos criticavam as justificativas mitológicas, pois elas eram baseadas em histórias fantásticas e em deuses gregos. Letra D. No texto vai falar que os filósofos procuravam explicar de maneira racional e organizada. Então, é o contrário do que é a mitologia, que vai contar histórias fantásticas e baseada em deuses. 12. Filosofia do tempo. Então, vou ler um pedacinho aqui mais para o final, tá? Para Kant, espaço e tempo são noções a priori que nos permitem compreender a experiência dos sentidos. No entanto, Kant nega que sejam ilusões, uma vez que o espaço é utilizado para identificar quão distantes os objetos reais estão uns dos outros, enquanto o tempo é utilizado para comparar os intervalos entre eventos reais. Então, a concepção do conceito de tempo representada no texto representa o próprio texto como uma ideia pré-existente às ações humanas no mundo. Por que eu digo isso? Porque tem um pedaço aqui no texto que ele fala que espaço e tempo são noções a priori. Ou seja, elas já existiam antes das ações humanas, elas são pré-existentes. Certo? Pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e já dá o like no vídeo. 13. Então, nós temos duas imagens. Nesse trabalho, primeira idealização do Grito da Independência. François René registra o ato como uma festa de confraternização popular, no qual não se vê, contudo, índios ou negros. Independência ou Morte, obra mais representativa sobre a independência do Brasil. Foi encomendada por Dom Pedro II a Pedro Américo, que pintou entre 1886 e 1888, em Florença, na Itália. Então, já é um Independência ou Morte. Então, todas as duas imagens estão aí, né? O imperador declarando independência ou morte, e na primeira, a população festejando, na segunda, entre como se fosse uma guerra. Essas imagens e textos representam produções de memória sobre a independência do Brasil que, letra A, estabeleceram Dom Pedro como herói nacional, o que não foi exatamente o que aconteceu nessa independência ou morte, né? Pelo relato que acontece, inclusive está presente no nosso hino nacional, ouviram no Ipiranga as margens flácidas de um povo herói prado retumbante. Essa declaração de independência ou morte, ela não aconteceu em uma guerra, mas fez da ideia do imperador como um grande herói da nação. Em 6 de março de 1817, um grupo de revolucionários assumiu o poder na província, declarando-a como república separada do resto do Brasil. O novo regime durou até maio, quando as tropas portuguesas invadiram Recife e debelaram o movimento. Então, está falando da Revolução Pernambucana, como nós podemos ver na imagem. Qual era a reivindicação do movimento apresentado na imagem e descrito no texto? Então, eles queriam o estabelecimento da autonomia política, o que, de fato, não ocorreu. 15. Então, nós temos um pai e um filho, né, morando em um barracão, pensando em uma casa melhor, né, uma casa mais organizada, e ao fundo nós temos uma cidade já estabelecida. Essa imagem retrata qual situação comum que ocorre nas grandes cidades brasileiras. Letra A desigualdade social, porque enquanto eles sonham com uma casa melhor, nós temos várias casas ao fundo, né, prédios já construídos. 16.
Tendo em vista que os terrenos serradeiros são pobres em fertilidade, os bons números só foram possíveis graças à correção dos aspectos críticos, acidez e adubação, e o melhoramento do genético das plantas. Então, esse texto é um trechinho que eu retirei da questão. De acordo com esse texto, a mudança do solo no cerrado brasileiro está relacionado, letra C, ao desenvolvimento de tecnologias agrárias, porque o solo é muito ruim, né, de fertilidade, o solo do cerrado, muitos deles são latossolos, que são solos profundos e com baixa fertilidade. Então, através da correção, ou seja, de uma melhoria da acidez e da adubação, e também o melhoramento genético, então também demonstra a tecnologia, fez com que houvesse a melhoria do solo da região. Letra C. 17. Do filósofo Aristóteles, que entende espanto filosófico, a admiração perante fenômenos de acontecimentos inexplicáveis, dita em outros termos, uma tremenda curiosidade diante dos problemas sobre a origem do mundo. Todos nós alguma vez já fizemos perguntas semelhantes. Seria, né, de onde viemos, por que viemos, como viemos? Com essas interrogações acerca das causas, abordamos também o problema de origem e começo da filosofia. A filosofia também questiona isso. Não só da filosofia enquanto a única a buscar essas explicações, mas também do mito, pois também ele busca as explicações. Então, os mitos, em geral, tentam explicar, através de alguma história, como que a gente surgiu no mundo, como que as coisas aconteceram. Tudo aquilo que a gente não consegue explicar, muitas vezes a gente atribui a algo mitológico. De acordo com o texto, a filosofia e o mito possuem em comum, letra A busca por explicações acerca de fenômenos e acontecimentos. 18. É Deus motor imóvel do mundo. Com isso, atinge os limites da física, ciência que estrutura as realidades dotadas do movimento, assim como para Platão, o conhecimento da realidade culmina na contemplação da ideia ou da entidade primeira. O bem, para Aristóteles, o conhecimento teórico culmina na teologia. Finalmente, Aristóteles atribui um valor fundamental a uma disciplina de caráter geral, cujo objetivo é o estudo do real tal como qual, o ente enquanto ente e as propriedades por si lhe pertencem. Aristóteles atribui importante valor a uma disciplina que se distinguia das demais ciências naturais, a qual disciplina Aristóteles se refere. Então, não tem nem como ser a física, até mesmo porque no texto já vai falar que a física é diferente. Então, o que seria a metafísica, que é a letra C, a questão que a gente vai marcar? Então, é a área que estuda os principais pensamentos filosóficos e também alguns aspectos ligados à natureza. Então, por isso ele estuda o real. Então, vocês vão marcar letras 19. Uma nova Assembleia Constituinte. O texto foi influenciado pela Constituição Alemã da República de Weimar. Estabeleceu o voto universal e secreto, salário mínimo e jornada de 8 horas. E, pela primeira vez, assegurou às mulheres o direito de participar das eleições. De acordo com esse texto, qual foi a ampliação dos direitos políticos presentes na Constituição de 1934? Ou seja, o que foi colocado de novo nessa Constituição? Foi assegurar às mulheres o direito de participar das eleições. Então, letra C. 20. Essa imagem destaca o imperador romano mestiço e retrata uma organização social baseada na diversidade sociocultural. Letra C. Então, vários povos juntos e um imperador romano mestiço, ou seja, né, que era negro e casado com uma mulher de outra etnia, demonstra então uma diversidade desse povo, certo? Então, letra C. 21. O surgimento dos direitos civis está vinculado às revoluções burguesas na Europa do século XVIII.
Eles tiravam a força das monarquias absolutistas e romperam com a sociedade hierarquizada do período pré-moderno. No absolutismo monárquico, a autoridade política detinha o poder com base em privilégios sociais. A nobreza é hereditária. Então, nesse primeiro pedaço, vai falar sobre essa questão do rei governar e que a Revolução Burguesa vai romper com isso e estabelecer os direitos civis, ou seja, os direitos da população. Então, de acordo com o texto, a partir das revoluções burguesas, letra D, o povo passou a exercer seus direitos na sociedade. Enquanto acontecia o absolutismo, a população não tinha vez. E, a partir das revoluções burguesas, a população conseguiu lutar por seus direitos e consegui-los. 22. Então, nós temos uma imagem de rede de coleta de esgoto. Com base nessa imagem, quais são os impactos causados pela ausência de estações de tratamento de esgoto nas cidades? Acúmulo de lixo? Não tem a ver com o acúmulo de lixo, não tem a ver com a rede de coleta de esgoto. Chuva ácida e ocupação irregular? Não. Contaminação das águas e proliferação de agentes transmissores de doença? Sim, porque quando a gente tem uma coleta de esgoto, ele pode ser tratado antes de retornar ao rio. Então, isso aí diminui as doenças, as bactérias, etc. e outros agentes transmissores de doença da água. Então, letra C. Letra D, poluição sonora, não tem nada a ver com rede de esgoto, nem a poluição visual, que é a letra E. 23, desmatamento. Então, vem explicando o que é desmatamento. De acordo com esse texto, o desmatamento na Europa teve início com as práticas agrícolas tradicionais e se intensificou com a expansão urbana e industrial. Porque a gente sabe que com o aumento da produção industrial, acontece também o aumento das cidades e essa expansão das cidades também causa um desmatamento, porque onde essa população chega, ela vai desmatando. Letra A. 24. O movimento migratório que está retratado nessa imagem é... Então, nós temos uma imagem de os retirantes. O que é um retirante? Então, são as pessoas que estão saindo do lugar onde elas vivem, geralmente por causa da seca e da fome, e mudando para um outro local. Em geral, esse outro local é uma cidade. Então, considerando esse contexto, nós podemos caracterizar como o êxodo rural, que é a mudança da população da área rural para a área urbana. Então, letra D. 25. A história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Então, o homem está fazendo de tudo para subjugar a natureza, mas quando ele faz isso, ele vai contra a própria racionalidade. Porque se você destrói a natureza, você está destruindo o quê? O seu habitat natural. Então, você está prejudicando a si mesmo. Diante disso, eu marquei a opção letra C, a diminuição da racionalidade do ser humano. Certo? Letra C. 26. Presenciamos o século XX um período de crise. A razão, que deveria servir para vincular o homem ao real, é a fim de compreendê-lo, para escolher o que é melhor para a sua vida. Essa razão se acha enlouquecida. O trabalho da filosofia consiste em recuperar a razão sábia e a razão vital como instrumento do resgate do sentido humano do mundo. Então, muitas vezes nós agimos sem pensar, sem refletir antes na nossa ação. Então, é como se o homem deixasse de pensar, deixasse de ter razão. Então, esse texto aborda que o papel da filosofia é relacionar o homem à sua realidade e, de certa forma, pensar sobre ela. Certo? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e dê o like. Até a próxima! Tchau, tchau!